Fala galera! Estamos aí ao vivo para nossa live número 2 da semana de lives de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer na semana que vem, o evento Calculista 10K A Ascensão, né? Então é um evento onde eu vou te mostrar o caminho ali para alavancar, para ascender a tua carreira de calculista de estruturas, alavancar os teus ganhos sem limite de crescimento. Esse é o evento que vai acontecer na semana que vem. E a gente está fazendo essa semana várias lives aí de aquecimento, exatamente para ir entrando aí, né, aquecendo os motores, entrando já no tópico de estruturas. Tivemos uma aula, uma live na segunda-feira com o Henrique, onde a gente falou bastante de vendas, porque o engenheiro tem que saber se posicionar, tem que saber vender o seu produto, né, vender o seu serviço. E hoje nós vamos fazer uma live com o engenheiro Magnum Ramos. O Magnum, ele é um aluno de estruturas na prática e, na verdade, eu nem convidei ele por causa do fato dele ser aluno de estruturas na prática, e sim porque ele, né, aconteceu com ele um case de muito sucesso que a gente quer compartilhar aqui com vocês. Que o Magnum, ele foi contratado para fazer um projeto estrutural em que o cliente já tinha um projeto estrutural, mas achava que tinha muito aço. E daí ele foi contratado para fazer um projeto novo, porque o cliente estava com essa desconfiança e ele trouxe aí resultados excelentes. E é isso que a gente vai conversar aqui agora. Antes de dar continuidade aqui para a nossa live, eu quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, se está tudo certo aí para vocês. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou escrevendo aqui, fixando o tópico aqui da live, mas escrevam aqui se estão me vendo bem, me ouvindo bem, se está tudo 100% aqui. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui, ó. O Engie que economizou 75K. Ó, o Edmar já respondeu ali, ó, tá tudo certo. Então tá aqui, o Engie que economizou 75K. E a gente vai começar a falar com o Magnum. Magnum, tu tá aí já? Eu vi que tu entrou com o perfil da Soton, né? Teu escritório. Mas vamos ver aqui se tu entrou com o teu perfil pessoal, para eu poder te convidar. Tá aqui o Magnum. Te convidei aí, Magnum. Aceita aí pra gente começar a conversar. Felipe tá aí na live, ó, grande Felipe, professor da Univale. Vira a câmera, Magnum. Tá, eu tô vendo a parede. Aê! Tudo certo, Magno? Boa noite. Tudo certinho, boa noite. Olha só, para quem não conhece, então esse aqui é o Magnum Ramos. Magnum é aluno de estruturas da prática, mas a gente vai conversar aqui não sobre estruturas e sim sobre um case de sucesso aí do Magnum aí, né? De um projeto que ele fez. Magnum, se apresenta para o pessoal, fala aí um pouquinho de ti antes da gente começar a falar do assunto da live. Vamos lá então, boa noite, todo mundo tá me ouvindo aí, tá bom o áudio, como é que tá aí a câmera? Tá tudo Eu tô te certinho? ouvindo bem. Então tá, vamos lá, deixa eu me apresentar então. Primeiro eu quero deixar aqui registrado o prazer e a honra de estar aqui fazendo essa live contigo. Como sempre me recebe muito bem e tu é o nosso grande mestre aí, então só o fato de a gente estar aqui junto conversando para mim é um motivo de muita gratidão e de honra aí de a gente estar junto, né? Então vamos Valeu, lá, eu sou obrigado. engenheiro Na verdade, Magno é uma Ramos. honra ter aí, ó, tu como aluno, que é um cara que, pô, traz um resultado desse, né? É um aluno de destaque, né? Então, pô, resultados assim, tudo fruto teu, né? Fruto do teu trabalho, e é isso que a gente quer compartilhar, mostrar pro pessoal que, né, tem como a gente alcançar resultados desse jeito. Mas vai lá, se apresenta. Com certeza, vamos lá. Então, eu sou engenheiro há mais de 10 anos, né? Já trabalho na área de projetos desde então e venho sempre tentando aprimorar essa parte de estruturas. Eu trabalho com projeto estrutural já desde desse período. Como eu falei na outra live, né? Eu já fui usuário do Eberic lá desde o V5, desde da, de quando o software não tinha todas essas funcionalidades que hoje nos auxiliam tanto. Hoje eu sou sócio-diretor da empresa Soton, né? Soton Estúdio de Engenharia e Arquitetura, onde a gente, com todos os nossos profissionais aqui, a gente trabalha com projeto e execução
desde a parte estrutural e das outras disciplinas também. A gente tem os gerentes aqui que trabalham com cada disciplina e um setor só de compatibilização de projetos, né? Então a gente segmenta as repartições da empresa aqui para que, né, a gente tenha os especialistas em cada segmento, né, que são os nossos gerentes, coordenadores junto com os diretores. E a gente, né, vem trabalhando com engenharia, sempre buscando implementar o que tem de melhor, né, em tecnologia e, claro, junto com os melhores processos aí, né, com a boa prática da engenharia, visando principalmente trazer uma boa experiência para o nosso cliente, né? E essa boa experiência ela pode né, ser retratada em custo, né, atendimento e, claro, um produto de boa qualidade, que eu falo sempre, num bom projeto com bons detalhamentos. Então, basicamente, né, o que eu posso falar sobre a minha pessoa, em resumo, seria isso. Assim, ó, o Magnum, para quem não segue ele ainda, siga ele, aqui tem o perfil da rede social dele. E no perfil da rede social dele tem também marcado o perfil da Sóton, que é o escritório dele. E ele faz uns posts muito legal assim da Sóton dos projetos, com as imagens renderizadas, o vídeo, o negócio assim, é muito massa. Assim, ó, eu não tenho esse capricho para fazer dos meus projetos. Basicamente eu peço para o cliente o 3D que ele tem e eu posto, né? Mas assim, é muito bacana o serviço de vocês ali. E vocês fazem obras muito legais, né? Igual aquela casa toda embutida na rocha ali, que a gente fez até uma consultoria, né? Praticamente embutida Sim, na tá no rocha. corte da pedra ainda. Tá lá no corte da pedra ainda. O homem Legal. tá Assim, só ó, de corte da pedra lá foi foi uma casa. um trabalho de engenharia à parte, né? Só o corte da pedra para a gente conseguir embutir a estrutura lá. Mas né, vamos chegar nessa parte aí, com certeza vamos fazer uma outra live aí para a gente estar mostrando para o pessoal essa solução lá, bem bacana. Essa aí é praticamente a obra embutida na pedra, né? E daí tem que fazer o corte ali para poder fazer o pavimento que é semi-enterrado e tal. É bem trabalhoso, né? Até para fazer as fundações, tudo sapato, tem piscina. Mas assim, ó, fala, tu não falou da onde que tu é, né? O teu escritório, da onde que é? Ah, então, o nosso escritório ele fica aqui na Palhoça, na Grande Florianópolis, né? Mas a gente atende o Brasil inteiro, né? A gente faz projeto aí para o nosso Brasilzão, nosso querido Brasilzão. Então, temos obras no país inteiro, mas a gente está aqui na Palhoça, na Grande Florianópolis. Sou teu vizinho. Legal. Bem próximo. Assim, ó, daí, então, o que que aconteceu com o Magnum, né? O que que aconteceu? O Magnum é aluno de estruturas da prática desde que tu entrou na turma de abril do ano passado, eu acho, né? Março do ano passado? Estou entrando agora no segundo ano ali, junto com a galera. Então, Aham. foi no ano passado que a gente entrou, que eu vi um post na internet. E, claro, para a gente conseguir bons resultados, a gente sabe que eu sempre brinco que a engenharia, na verdade, qualquer profissão, né? Mas a engenharia ela é muito parecida com a questão da música, né? Então é um estudo eterno. Para a gente estar se destacando, para a gente realmente estar aprendendo e trazendo bons resultados, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. E eu sou um studiaholic, que eu gosto de brincar. Eu sempre estou buscando, é, né, enfim, conteúdos novos, maneiras novas de representar, como tu mesmo falou ali, aqui no escritório a gente gosta de estar, né, trazendo bons detalhamentos, né? Mas de nada adianta ter ali aquilo ali bonitinho, um desenho bonitinho, se aquilo realmente não tiver um bom conteúdo de engenharia, né, implícito, né? Uma boa Então, solução. uma boa solução, justamente. Então, com esse intuito, eu sempre estou buscando, foi onde eu te encontrei e realmente, dali em diante, como eu te falei, já trabalhava há muito tempo, mas foi um salto enorme, né? E muito do que eu já sabia, eu falei, meu Deus, eu custei tanto aprender aquilo dali, tá aqui, né? E nisso eu tive que ir livro e buscar e procura um e pega uma dica de outro e, pô, tá aqui, pô, para quem está começando, tá tudo ali, né, super acessível e a tua mentoria nem a tua mentoria nem se comenta, né? Porque é algo assim de, pô, abre os olhos e dá um viés, uma diretriz muito bacana pro nosso trabalho, pro nosso estudo de caso ali, que é o projeto, né? Eu sempre gosto de falar aqui pro pessoal, aqui do meu escritório, a gente tem que olhar cada projeto como se fosse um estudo de caso, né?
Porque se a gente ficar naquela agonia, claro, tem que ser produtivo, é money, né? A gente está aqui para ganhar o nosso dinheiro, faz parte. Então, quanto mais a gente conseguir fazer, melhor. Esse é o mundo capitalista que vivemos e faz parte, né? Meritocracismo. Então, mas a gente precisa fazer um estudo de caso de fato para que a gente consiga analisar e texturizar essas informações para que a solução seja muito mais substancial, né? Então, já começando a falar sobre o nosso tema, que foi o caso ali da economia de R$ 75.000 na edificação, o primeiro passo, né, que eu precisei, né, fazer foi realmente analisar, entender a estrutura, entender a arquitetura, para que a gente conseguisse trazer isso de uma forma mais substancial. Mas vamos começar a história do vamos princípio, começar né? do princípio, é. Mas assim, ó, é bem interessante. Então, tu tá há bastante tempo ali no Estruturas da Prática já, dá para ver a evolução, né? E assim, uma coisa que sempre acontece, eu sempre indico alunos de Estruturas da Prática, assim, para projetos, principalmente aqui da região que eu conheço. Tu não foi o primeiro, na verdade, já indiquei vários. Tem o Rodrigo, que eu já indiquei serviço, tem o Jean, que eu já indiquei serviço por aqui também, né? 2 Jeans. Então, tem vários aqui que são mais próximos, e geralmente os meus clientes são mais da região. Quando eu não consigo atender, eu indico alguém. Então, o que aconteceu com o Magno foi exatamente isso. Eu moro aqui em um condomínio de alto padrão em Camboriú, e nesse condomínio são várias casas sendo construídas. É um condomínio com 1.000 lotes, então tem muita casa aqui, tanto em construção como pronta, e ainda tem muito terreno para ser construído. E nesse condomínio, então, né, muita obra, eu tenho várias obras minhas aqui, mas aconteceu que um colega meu que joga futebol aqui, ele começou a construir a casa dele, ele fechou um pacotão com um escritório de arquitetura, que é aqueles famosos pacotões, né? Não vou falar para ele que, pô, tá errado, porque quem está iniciando na área também geralmente inicia assim. Isso até é uma forma que eu comentei com o Henrique na live na segunda-feira, que, pô, para a gente iniciar no mercado quando não tem portfólio, parceria é muito importante, e isso é comum. Então, a pessoa vai lá, fecha uma casa com o arquiteto, e aquele projeto lá que o arquiteto fechou é um pacotão com tudo, né? Então, é desde a aprovação na prefeitura, arquitetônico, o hidráulico, elétrico, estrutural, o luminotécnico, tudo dentro ali, inclusive interiores. E daí o que aconteceu foi isso. Esse colega meu, ele fechou um pacotão com um escritório de arquitetura, e o que aconteceu foi que depois que chegou o estrutural pronto para ele executar a obra, ele olhou assim uma casa com 300 e poucos metros quadrados, né? 380, se não me engano. Ele olhou assim, putz, você começou a orçar o aço, tá muito caro isso aqui, tá tendo consumo muito de aço. Vou perguntar para o Nivaldo, porque o Nivaldo é da área dele, veio me perguntar, me mandou todos os projetos, eu somei a quantidade de aço de todos os projetos, e era um absurdo, era quase 16 toneladas de aço para poder executar a casa dele. Pra vocês terem ideia, a minha casa aqui... Pegando a colinha aqui, dá 16.857 quilos de aço. Então quase 17, na verdade. Então eu não olhei a piscina, provavelmente, eu só olhei o resto. Mas assim, um absurdo, né? Daí, para vocês terem ideia, a minha casa aqui foi 6 toneladas, a casa do meu vizinho aqui foi projeto meu, foi 4,5, que é uma casa diferente. Em torno disso, 6, umas casas maiores, 7, 8, em torno disso. E, pô, 16, 17 toneladas. Daí foi onde ele perguntou para mim, eu falei, olha, realmente tem muito. Mas eu preciso executar a obra, está tudo atrasado, faz para mim o escritório. Eu falei, não tem como. Eu tenho um fluxo, eu tenho cliente para atender, o escritório aqui atende muito cliente, não tenho como para ontem. Se tu quisesse esperar, eu te encaixava. Mas para ontem eu vou te indicar alguém para fazer. Daí eu peguei e indiquei o Magno. Daí foi quando, acho que, não sei se foi ele, acho que foi o arquiteto que entrou em contato contigo. Foi. Então, Daí, eu nem te contei alguns detalhes. Eu nem te contei alguns detalhes disso, porque até coincidentemente, olha só como é o acaso do destino. Esse escritório de... Só um adendo, para quem me segue aqui há mais tempo, eu postei isso aqui nos stories xingando muito quando eu recebi. Então talvez quem me segue há mais tempo vai lembrar. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia xingando, meu Deus, isso aqui tá muito fora. Daí veio gente me chamar, eu falei, não, tá muito fora, olha o tamanho da casa, 300 e poucos metros quadrados, 16 toneladas, isso aqui eu construí um prédio e tal, de tantos metros quadrados. E daí, mas não falei de quem era e tal, só desabafando mesmo, né? Daí foi a coincidência aí que eu te indiquei, eles fecharam contigo e fizeram essa revisão.
Então, primeiro até eu quero deixar um adendo aqui que eu acho que é muito importante e acredito que tu vai compactuar comigo. A gente não está aqui para queimar profissional nenhum, né, Nivaldo? A gente está aqui para realmente falar de um case, uma situação que a gente viveu e que isso é muito importante para o nosso dia a dia, né? Então, para Exatamente. deixar isso bem claro, até para a gente não difamar o profissional, e também a gente não vai tocar em nome aqui, nem vou mencionar o escritório de arquitetura para que não haja nenhum cruzamento de informações aí, a Isso. gente, né, acabe sendo injusto com alguém que não é esse o intuito, né? Sim, Mas até assim, voltando ó, ali para te ver, é muito importante a gente entender uma coisa. O melhor conhecimento e mais barato que tem é o conhecimento de quando tu aprende com o erro dos outros. Então, o intuito da live é exatamente esse. Porque o que aconteceu e que, né, a gente vai compartilhar, basicamente vocês vão conseguir aprender muito com o erro dos outros. Porque foi um equívoco o projeto que teve que o Magno chegou numa melhor solução. Então, essa é a melhor forma de a gente aprender. A gente aprende de graça. Porque não aprende com o erro nosso, né? Aprender com o erro nosso é caro. Então, no caso, a gente vai conseguir aprender com é, um case real aqui. justamente, mas por isso que esse cuidado, né, que a gente tem que ter esse cuidado, né, como eu comentei ali, a questão do meritocracismo, a questão de a gente querer ganhar, de produção seriada, isso às vezes acaba cegando a gente. E a gente erra, né? Todos nós vamos acabar errando, só que a engenharia a gente tem uma linha tênue ali, né? Quando a gente erra, a gente pode colocar alguém em risco, ou também a gente pode se queimar. Então, analise a situação com calma, né? Faça esse estudo de caso para evitar esse tipo de situação. Mas vamos lá, deixa eu voltar lá, que tem algumas coisas que tu nem sabe, vai ser até, eu vou te falar pela primeira vez aqui. Vai ser novidade. Então, né, eu estava aqui no escritório, né, eu nem sabia desse post teu, porque na época eu também estava muito corrido, estava um pouco afastado da rede social, e aí tocou meu telefone. Quando tocou meu telefone foi um parceiro meu, que foi esse escritório de engenharia, que uma das novidades que eu não tinha te contado, eu fazia parte do case de parceiro dele também, de parceiros dessa empresa de arquitetura. Só que eu não Hum, fazia todos os projetos, porque meu preço era um pouco mais alto do que os outros profissionais, né? Então ele não me passava todos os projetos. Então, ele tinha passado esse projeto para esse outro profissional fazer o dito do pacote que tu falou ali, todos os projetos ali, inclusive o projeto estrutural. E aí, quando ele, né, me ligou, ele já me ligou apavorado. Meu Deus, meu cliente aqui está, né, colocando a faca no meu pescoço, porque é assim assado, tá com muito aço. Eu já, na primeira situação, falei, olha, me manda me manda esse projeto, porque eu não posso julgar que está com muito aço sem, de fato, avaliar, verificar quais que eram os quantitativos. Eu não sabia que era 16 toneladas, eu não sabia o tamanho da casa, não sabia nada. Né? ah, Então, deixa eu ver me manda primeiro. para cá que primeiro deixa eu, primeiro deixa eu avaliar aqui, né, as condições, os parâmetros, para daí eu poder te dizer com mais propriedade se realmente está pesado isso aí, enfim. Aí ele me pegou e me passou esse projeto para daí eu verificar. De prima vista, como tu mesmo já tinha avaliado, é, eu vi que tinha muito aço. Até então eu nem sabia que esse projeto tinha passado por ti e eu nem sabia que tu que tinha já me indicado, né? Daí é que ele falou, olha, o cliente ele veio e, né, para te ver, já estava tudo cruzado. O cliente era dele e eu já tinha trabalhado com ele. E ainda para fortalecer a situação, tu acabou me indicando. Ele falou, olha, o Nivaldo, que eu já tinha comentado de ti já para esse escritório, porque o dono do escritório acabou, né, tendo uma relação mais próxima e a gente comentava muito de processos e de engenharia e eu já tinha falado, cara, assim, eu estou fazendo alguns cursos né, então, alguns cursos de extensão aqui que estão me ajudando bastante a entender muito mais sobre, né, os processos e entender muito mais de estrutura. E um dos meus mentores é o Nivaldo Maria, é aqui teu vizinho, que esse escritório é ali da região também, né? E aí eu já tinha comentado dele, daí ele pegou e falou para mim, olha, foi ele que te indicou. Eu falei, pô, o Nivaldo me indicou e nem me falou, mas já deu aquele susto, né? Pô, que honra, né? O cara que manja aí é um dos melhores da região, me indicar é uma responsa muito grande. Aquilo já me estremeceu a base, né? Daí eu falei, pô, olha a responsa que estão me colocando aqui. Mas eu já estava seguro que realmente estava superdimensionado e que eu ia conseguir melhorar o projeto, né? Então, aí eu avaliei a arquitetura meio que por cima,
avaliei a arquitetura meio que por cima, só que eu ainda não tinha a magnitude, porque no corre-corre, querendo ou não, também é um orçamento. Quando a gente faz um orçamento, a gente também não se intera tanto. Eu ainda não tinha a magnitude do tanto que a gente ia conseguir economizar, né? Que na verdade eu nem falo que eu economizei, eu falo que infelizmente foi o equívoco do profissional, né? Fazer um projeto econômico é a nossa obrigação, né? É a nossa obrigação, né? Fazer um projeto econômico. E aí foi isso. E aí é claro que daí sempre quando cai uma situação dessa, isso aí tu deve saber o tanto quanto eu, é sempre aquela bomba, né? É sempre aquele Deus nos acuda. Meu Deus do céu, porque a obra vai começar, porque está muito caro, porque isso, porque aquilo. E aí eu fico ali quietinho, só escutando. Ontem, Então preciso da carga. Eu já estou vendo, eu já estou vendo meu passe já estou vendo meu passe valorizar nisso aí. Eu falei, ó, vou resolver para ti. Ah, para quanto que é que tu precisa? Ah, preciso para isso foi, se não me falha a memória, uma quarta-feira. Não, segunda-feira o pessoal vai começar. Não, segunda-feira eu não consigo. Eu vou conseguir aí para, vamos botar uma semana, vamos botar 8 dias, eu pedi para fazer. Que a gente sabe que para fazer um projeto bem detalhado, com calma, analisar, manda para a arquitetura, analisa, compatibiliza, né? Tem gente que faz mais rápido, eu também não estou criticando, cada um com a sua produtividade, mas eu acho um prazo já curto para a gente fazer um bom trabalho, né? Eu não faço 8 dias, cara, eu não consigo, assim, mas é que eu não consigo porque geralmente o processo de compatibilização ele demora muito, né? Não depende muito da gente. O tempo que eu fico em cima de um projeto desse, por exemplo, que tu fez, uma casa de 2 pavimentos de 300 e poucos metros quadrados, vai ser aí uma semana, 10 dias no máximo. Mas esses 8 dias sem contar quando pingou lá. Ó, são 8 dias. Deixei aqui contigo. Isso aqui para de contar os meus 8 dias. Vai voltar a contabilizar. Quando tiver a devolutiva, volta a contar o prazo, né? Então, mas eu ainda acho que, tipo assim, ó, para fazer um bom trabalho, tá apertado. Aí eu passei esses 8 dias para eles e aí joguei o valor lá no alto. 8 dias aqui, né? Pagar. 8 dias correndo atrás. Deu briga com a nega velha e tudo, porque sábado e domingo já se foi, né? Daí tinha passeio marcado ali, acabei desmarcando e tudo, mas enfim, né? Vou resolver o problema do meu cliente, vou ganhar meu dinheiro também. Vamos embora, sem choro, sem lamentação. E aí comecei o projeto, aí, né? Já sentei para começar a fazer a avaliação. Daqui para frente a gente já daí pode estar começando a pontuar, né, os detalhes que eu acabei notando na estrutura, né? Isso, então, vamos lá. Então, assim, o que tu analisou? Tu analisou, daí agora tu começou a analisar para fazer o teu projeto novo, né? Tinha um projeto estrutural, agora eu vou fazer um projeto novo para melhorar. Qual foi o primeiro impacto quando tu olhou assim, talvez, pô, acho que isso aqui que o cara não poderia ter melhorado, foi escolha de laje, concepção, posicionamento de pilares. O que tu acha que talvez mais tenha influenciado nesse consumo alto de aço dessa obra? Então, quando eu analisei a estrutura, quando eu sento para fazer esse tipo de análise, eu sempre começo da análise colocar e cruzar as informações sobre a questão de bons processos. Eu começo a analisar e para a gente conseguir ter uma boa texturização disso, até já fica uma dica aí para o pessoal, que está, né, ouvindo a nossa live aí, a gente precisa entender como que funciona o processo construtivo, né, do que a gente está fazendo. Em resumo, em miúdos, tu tem que saber como faz, né? Porque Exatamente. Se tu sabe como faz, tu sabe como é concebido aquilo, tu vais conseguir colocar o teu tempero em relação a possíveis melhorias, a possíveis, né, economias que tu pode ter na execução, né, no caso do projeto. Então, quando eu sentei ali e olhei... Ninguém projeta bem uma coisa que não sabe como é executada. Não tem como tu fazer um bom projeto de uma coisa que tu não sabe como é executada. Tanto que isso é uma coisa que eu sempre bato muito no pé, até dos alunos ali de Estruturas da Prática, aqui na minha rede social, que tu tem que visitar. Eu só trabalho com projeto. Não interessa, tu tem que visitar a obra, porque se tu trabalha só com projeto, tu fica engessado, congelado. Tu tem que visitar a obra para ir ver como é que é feito o teu projeto, se atualizar, ver as técnicas novas que o pessoal está utilizando. Então, mesmo que tu não trabalhe com obra, tu tem que ir na obra, ver como é que é executado aquilo que tu projeta,
para melhorar. É tipo o ciclo do PDCA, né? Então tu tem que projetar, tu tem que planejar, executar, corrigir e agir. Então, tipo assim, ó, tu vai planejar, tu vai fazer o projeto, daí tu vai na obra e verifica. Se foi bem feito aquilo que tu projetou, beleza, continua fazendo assim. Se não foi bem feito aquilo que tu projetou, tu tem que corrigir para a próxima já voltar a ser bem feito. Então é um ciclo que a gente vai na obra e vai evoluindo. Justamente, sem dúvida. E nessa primeira análise, né, essa dica foi uma dica pedrada tua, que tu falou, eu achei isso incrível quando eu já estava fazendo o curso contigo ali. Quando a estrutura ela é concebida para principalmente suportar o peso dela, ela está perdendo um pouco o sentido. Ela tem que ser projetada para, claro, se suportar, mas principalmente suportar as cargas a qual ela está sendo submetida. Então eu notei que o profissional, ele principalmente, ele usou muita laje maciça. É uma laje boa, ela serve sim para resolver N problemas, mas que na minha avaliação eu já senti, olha, são lajes muito espessas, eu acho que eu cheguei a mandar o modelo, tu chegou a dar uma olhadinha, né? São Aham. lajes muito espessas, cujo o peso O peso próprio, próprio. né, vai aumentar de forma significativa e isso vai, né, sobrecarregar nossas vigas e pilares. Então foi a primeira situação. Ó, vou trabalhar com uma laje nervurada aqui. Coloco mais vigas de transição, sim, a gente vai acabar aumentando um peso, mas enrijecendo a estrutura de uma forma um pouco mais de uma forma mais eficaz e eu vou conseguir já diminuir o meu peso próprio e, consequentemente, diminuir a altura de viga, diminuir a fundação, diminuir o tamanho dos meus pilares. Outra Essa até é situação que eu uma dica, quer percebi, ver? Ó? Uma dica para o cara que faz o projeto Neberg. Quando o cara projeta, no final vem uma tabelinha com a relação das cargas. Daí tem carga acidental, permanente, água, tudo que tu lançou e peso próprio. Se tudo que tu lançou, tirando o peso próprio, é menos do que o peso próprio, quer dizer que a tua obra pesa mais, tipo, ela tem que mais se suportar do que suportar a carga efetiva que ela é a funcionalidade dela. Então a obra pesa 15 justamente, toneladas e ela suporta 10. Então a tua obra está muito, assim, muito enrijecida para o porte dela. Então isso é fundamental, assim, ó. O ideal é que claro que depende de obra e obra, mas o ideal é que a obra pese no máximo o somatório de cargas dela, para ser ali meio a meio, no máximo isso. Isso é um bom para o cara imaginar, processou, verificou isso, já sabe se a tua obra não está, pô, estava com medo, aumentei muitos elementos para suportar, eles estão suportando, mas pesou a obra, né? E ficou mais caro tudo. Então isso é uma coisa que aconteceu. justamente, e eu faço isso para todos os meus projetos, tá? Porque a gente tem uma experiência já um pouco maior na área, a gente já tem mais ou menos, quando tu olha para a estrutura, tu já tem mais uma base das dimensões que tu tem que partir. Mas com esse índice que tu falou, a gente pode começar a otimizar ela depois que a gente faz aquele primeiro processamento e tal. Então a gente consegue avaliar por esse índice onde tu relaciona o peso próprio com as cargas que tu está colocando em relação à utilização dela. Eu faço isso tanto para verificar numa situação totalmente atípica de um projeto desse, quanto para otimizar os meus projetos no dia a dia. Né? Eu vou lá e verifico. E o cara colocou aqui Ronaldo Fenômeno. Eu vi. Fui obrigado a rir agora. Fui obrigado a rir agora, desculpa, desvirtuei. O cabelinho da Copa de Essa foi 2002 boa. ali, ó. Ah, não, Essa era foi só boa. aqui na frente. Vamos lá. Vai lá, fenômeno. Então, né, Fenômeno da engenharia. a primeira. Agora eu cheguei até a me perder. Ronaldo Você estava Fenômeno falando foi a do primeira peso, vez. né? O peso, a obra estava muito Isso, pesada, a então, laje maciça muito pesada. Isso. Então, a primeira questão que eu notei, eu falei, olha, eu vou trabalhar com laje nervurada. Se eu precisar de alguma transição, de alguma viga de transição, vou colocar aqui sem medo, que eu sei que só aqui eu vou economizar, né? Por causa das regiões das lajes, enfim, e principalmente por causa do peso próprio. Outra situação que eu notei, né, é em relação às platibandas, que em todo o bordo de laje, que seriam os bordos de laje onde ia existir as platibandas, foram colocada uma viga quase no tamanho da platibanda. A gente sabe que não precisa isso, né? Esse escritório de arquitetura que eu coloco, eles só fazem casas maravilhosas. Eu, assim, olha, é um dos escritórios assim que eu mais me sinto honrado em estar fazendo os projetos deles, porque são projetos realmente maravilhosos, bonitos e também ousados.
de antemão, essa casa eu também já notei que dentro daquele índice que a gente está acostumado, peso ali de até 6.000 quilos, eu já imaginava que a gente ia ter uma taxa um pouco maior, porque era assim uma estrutura um pouco mais audaciosa, com vãos um pouco maiores, com elementos construtivos de fachada que, né, traziam carregamentos importantes ali para os deslocamentos também, né? Então, eu já sabia que ia ser um pouco maior. E eu notei nessa questão da platibanda, onde tinha uma platibanda, tinha uma viga de bordo, às vezes invertida, às vezes semi-invertida. Aí eu fiz o estudo da arquitetura, que é o que eu sempre falo que a gente precisa, ter o estudo de caso e enfatizar uma familiaridade com a estrutura, entender como que essa arquitetura vai precisar. Eu notei que nos beirais a gente não tinha um transpasse. Eu não precisava trabalhar com uma viga semi-invertida para dar um detalhe, algo que a arquitetura me pedia. Falei, opa, peraí, isso aqui está chapado, então eu vou trabalhar com bordo de laje, coloco a minha carga linear em relação à alvenaria que eu vou projetar em cima disso, e eu tiro essas vigas. Concreto, aço ali é caro, totalmente desnecessário. Então, sim, eu já notei comum, né? que... O mais comum é tu fazer só a laje, levanta a platibanda, daí tu faz o tijolinho, os pilaretes, a cinta, mas tu não joga uma viga inteira, né? Porque se tu jogar uma viga inteira, realmente fica pesado. A não ser que, não, o pessoal quer fazer de concreto aparente. Daí tu obrigatoriamente tem que usar uma viga inteira. Mas, se não precisa, não tem motivo, é só gasto mesmo. Eu até já peguei... chocolate apareceu aqui. Não tem problema. Eu até já precisei sim usar, e aí é claro que quando é uma situação totalmente pontual, eu já notifico lá, já aviso o pessoal da arquitetura, olha, isso aqui é uma solução que é linda, bacana, não vou entrar nesse mérito aí, só que é mais caro. Eu já precisei de uma situação que eles queriam a laje aqui como se fosse um T, né? Um detalhe com um transpasse, e a gente teria que fatalmente estar utilizando uma viga semi-invertida ou, né, uma viga tradicional ali. Então, já precisou. Mas nesse caso, eles estão rindo ali do Ronaldo Fenômeno, nesse caso, não tinha essa necessidade. Então, eu já utilizei o meu beiral e só joguei a minha carga de platibanda ali. Então, eu já comecei a contabilizar isso. Opa, eu acho que essa laje aqui não é o melhor emprego de laje para essa estrutura. Opa, essas vigas aqui, não estou concordando muito com essa concepção aqui. Eu já comecei a ter a certeza que só nesses pequenos detalhes eu ia ter um ganho significativo, né, na economia do aço dessa edificação. Outra situação que eu notei... Essa laje nervurada que tu usou, que tipo de laje que é exatamente? É nervurada mesmo? Vigota? Como é que é? Não, eu usei uma laje nervurada com EPS, é aquela que a gente faz o fundo todo de madeira, coloca só o EPSzinho para simular como se fosse aquelas cubetinhas de plástico que o pessoal usa bastante também, mas seria com as nervuras bidirecionais ali, não tinha elemento pré-moldado nela. A nervurada tradicional, não é a vigota treliçada. Porque tem gente... Não é a vigota bidirecional, né? Não seria a treliçada bidirecional. Porque a vigota ela também é nervurada, né? Só que a vigota é pré-fabricada, mas ela não tem, assim, não é muito resistente, assim, para ganhar vão e tal. E daí, tu usou uma nervurada mesmo, que é nervurada, daí sim, nervurada bidirecional moldada em loco, fundo de forma, que daí ela é mais leve, bem mais leve que a maciça, e ela tem muita resistência, né? E consegue vencer vãos. Com certeza, a inércia dela é bem melhor. Mas, em resumo, não tinha nenhum elemento pré-moldado. Era nervurada, concretada em loco, sem nenhum elemento nervurado. Outro detalhe que eu já também percebi, assim, de primeira, é que, claro, era uma casa com pé direito duplo, uma casa com pé direito também, onde a gente tinha o pé direito dela, era o pé direito um pouco maior. E quando eu vi, assim, pilares enormes, pilares com a seção de maior inércia com 60, 65, às vezes até 70, e um pilarzinho de 14. Tem uma tarjetinha daquela tua que tu coloca nos teus stories que tu sempre fala. Arquiteto também aprende a calcular a flambagem de pilar. Se quer pé direito duplo, fatalmente a gente vai ter que aumentar um pouco a espessura desse pilar, né? Tendo em vista que a gente tem
exatamente. Todo mundo pensa que a menor seção que a norma pede é 14, mas não é. É 19 com algumas condicionantes podendo chegar até 14, onde a gente aumenta aquele coeficiente de ponderação. Aquele danado é que aumenta a taxa de armadura de forma significativa no nosso pilar. E o que eu já fiz imediatamente? Acionei a minha arquitetura. Gente, dá para melhorar muito isso aqui. Vamos engrossar? Vamos fazer uma mocheta? Aí ele já falou, tá, isso é significativo? Cara, assim, ó, eu tenho certeza que eu vou trabalhar com armadura mínima em quase todos os pilares. Vamos comprar essa briga? Vamos comprar essa briga. Engrossou a parede. Pronto. Quando engrossou a parede, e ó, não precisa nem chegar nos 19, tá? Alguns foram 19. Até posso depois conferir aqui que eu estou com um projeto aqui para me dar cola. Mas a maioria dos pilares eu consegui chegar num bom resultado com espessura de 17, por exemplo. Né? A armadura mínima. Aqueles pilarzão lá de 65, 70 que tinha, eu cheguei para 40, alguns até com 35. Então, 35 por 17, a gente tem muito menos concreto, muito menos aço e muito menos peso. Né? Então, é só a gente utilizar o networking de tu conversar com o arquiteto, a empresa que está contigo não são teus inimigos. Né? Então, é tu explicar para eles de forma... Parceiro, né? São parceiros, então explicar para eles quais que são as soluções que tu pode dar com pequenas alterações. Né? Eu sei que nem para todo, né, nem sempre vão ser flores, né? A gente vai acabar perdendo em alguma parte, né? Então, pô, vai ter que engrossar ali 2, 3 centímetros, isso aí eu acredito que para o espaço, não quero entrar nesse mérito, porque eu sei que cada detalhe é importante, mas não vai perder tanto no espaço. Né? Construtivamente, o pedreiro vai chiar, meu Deus, eu faço há 30 anos com tijolo de 9, isso é um absurdo, e não sei o que, não sei o que. Né? A gente tem que ainda, infelizmente, lidar com esse tipo de situação, mas para nós que estamos aqui trabalhando com boas práticas de engenharia, a gente está trazendo isso de forma clara, né, para o cliente, para o profissional que está envolvido. E assim, em ó, frente, isso aí que tu falou é muito importante, assim, ó, o que a norma fala? A norma fala de pilar, a dimensão mínima é 19. Pode menos que 19? Vamos falar só da 6118, tá? Nem vou entrar na norma de desempenho que permite qualquer dimensão de pilar. Então vou falar da 6118, que é a norma de projeto, de estrutura de concreto. A dimensão mínima é 19. Pode menos que 19? Pode. Desde que tu aumente o coeficiente de segurança. Então o coeficiente de segurança normal é 19. Mas para cada centímetro a menos que 19, chegando até 14, que daí é o mínimo que não pode mesmo, cada centímetro a menos aumenta 5%. Então, 18, 5% a mais nas cargas que tem que considerar. 17, 10% a mais. 16, 15% a mais. Até chegar no 14, que é 25% a mais. Então, tu pega a mesma obra, o mesmo pilar. Se tu fizer com 14, vai ser considerado 25% a mais de carga do que se tu fizer com 19. Só aí já dá uma baita diferença na armadura. Porque tu está considerando mais carga no pilar menor. Sem falar que ele é menor, ele resiste a menos. Então a carga a armadura começa a dobrar de um para outro. Só por isso. Então isso aí é uma sacada que dá para fazer a parede em algum lugar maior um pouco? Tem uma parede curtinha, coloquei um pilar ali. Liga para o arquiteto e fala, ó, nessa parede, vamos usar o tijolo deitado ou o tijolo 19, eu boto o pilar 19 aqui. Fechou? Parede curta e daí tu coloca 19, fica muito mais econômico. Aí que a gente não está falando de um prédio Minha Casa Minha Vida, que os cômodos são pequenininhos e que daí qualquer centímetro vai te fazer uma diferença. Obviamente, ele está falando de uma casa de alto padrão, são cômodos grandes, então talvez mudar uma parede de 15 para 19, tipo assim, né, de tijolo de 14 para tijolo 19, não vai interferir muito porque é uma casa grande, de alto padrão, tem cômodos grandes, então é mais tranquilo. Claro, até colocando um adendo aqui, né, para os nossos amigos arquitetos não ficarem bravos com a gente. A premissa é sempre a gente conseguir atender o que é proposto na arquitetura. Ponto. Fato. Pensando a gente sempre vai buscar isso aí. Pensando no bolso do cliente. Eu já fiz pilares de 14 com barra de 16 ali dentro. O que tu quer? Queres econômico? Não abro mão, é aquele dali. 14, vamos embora. Tá tudo certo. Vamos lá e vamos fazer. Não tem e problema. A gente vai conseguir resolver. Vai resolver da mesma maneira. Só que ali, nesse caso, nesse case que a gente está comentando, o custo né, esse era o item que estava inflamando toda a construção da narrativa. Então, peraí,
preciso buscar soluções substanciais para esse estudo de caso. Não tenho por onde correr, preciso ajustar dessa forma. Então, em resumo, claro, vinculações, se a gente for falar aqui em vinculações, sobre algumas questões em relação à rotação de pilares, nossa, tem muita diferença do meu projeto para o profissional, mas eu posso colocar esses itens como itens principais para a gente conseguir chegar numa construção de um projeto mais econômico. Principalmente a questão dos pilares, a questão da escolha da laje e essas vigas de bordo. Eu até fiz o teste utilizando as vigas de bordo. Assim, ó, 2 toneladas só nessa questão do peso da viga ali, a gente pode estar colocando aqui como um parâmetro real. Posso assegurar para vocês que eu fiz o estudo com as vigas de bordo e sem as vigas de bordo, né? Então, o peso delas ali também, eu posso te dizer que ajudou bastante para diminuir o peso de aço dessa estrutura, né? Sempre que possível, não usa as vigas, coloca a carga na laje, a gente vai ter ali que enrijecer mais ali na ligação do beiral, colocando a armadura negativa ali, mas vai trazer um resultado bem bacana para a estrutura como um todo, né? Se a gente for pensar que ela se comporta de forma monolítica, tudo que a gente coloca num lado vai puxar no outro, em resumo, então a gente vai ter um ganho significativo. Um outro detalhe, eu estou olhando aqui um modelo aqui para dar uma colada, que também já faz um tempinho desse projeto, né? Essa casa ela era toda desverticalizada, paredes não coincidiam, não dava para puxar um pilar de baixo até em cima, complicado. Casas de alto padrão é assim. Vamos embora, né? A gente tem que dar a solução. Lá no núcleo da caixa d'água, acho que acabou a bateria. Só para comentar, acho que acabou a bateria do teu fone, mas não tem problema, estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô. Mudou o som aqui na hora, acho que... Mas estou te ouvindo bem, tá todo mundo te ouvindo bem, acho. Tá me ouvindo? Para mim é que agora ficou meio estranho. Tá, mas vamos lá. Fala aí, deixa eu ver. Só para confirmar, pessoal, vocês estão ouvindo o Magnum também? Eu estou ouvindo perfeitamente aqui. Estou ouvindo também, tá? Vai lá, mete ficha então. Então vamos lá. Caixa d'água, danada da caixa d'água, né? Condição ideal, de baixo até em cima, um pilar sempre vai ser o ideal para a estrutura, né? Nós vamos ter algo sustentando todos os panos de laje de baixo até em cima. Nesse caso, não dava para fazer. Tanto no modelo do profissional quanto no meu modelo, a gente não ia conseguir ter essa linearidade dos pilares de baixo até em cima. Então, eu tinha que nascer, né, um pilar numa viga de transição lá no pavimento cobertura. Quando eu verifiquei o modelo dele, eu já, puta merda, isso aqui vai incomodar bastante em relação aos deslocamentos, não vai estar rígido o suficiente, vou ter que estar aumentando demais a altura dessas vigas para conseguir combater esses deslocamentos. Estuda daqui, estuda dali, a estrutura, meu Deus, como é que eu vou fazer? Está dando muito deslocamento, essa viga não está ficando legal. Eu acabei tendo um estalo, também num post teu ali, daquela tua estrutura que tu fez a viga inclinada para funcionar como um tirante. Se tu olhar no meu modelo, não sei se tu reparou lá, da base, da onde nascia o meu pilar no pavimento cobertura, eu joguei uma viga inclinada até onde morria um pilar no pavimento térreo. Ou seja, quando ele não funcionou como um tirante, ele funcionou como um elemento comprimido. Eu sei que tu pode até brigar comigo. Elemento comprimido é pilar, elemento tracionado é viga. Mas nesse caso funcionou muito bem. Eu coloquei uma viga onde ela nascia no pé do meu pilar no pavimento cobertura e foi até a cabeça do meu pilar no pavimento térreo. Eu eliminei quase os deslocamentos, deu 3 milímetros de deslocamento. Parece uma mágica. Eu botei aquelas 2 vigas, o meu modelo ficou perfeito, né? Ficou perfeito. Então, acho que a gente pode colocar esses 4 itens. Laje, a escolha da laje não foi bacana para esse modelo. A questão dos pilares e a conversa, essa troca de ideia que eu tive com a empresa de arquitetura, e eles compraram a ideia muito bem, foi muito tranquilo isso. As vigas, os bordos dos beirais, e essa viga inclinada, onde eu direcionei de forma melhor os carregamentos até um elemento que ia até a minha fundação. Então, resumindo a minha história, eu acho que esses 4 itens
foram os itens essenciais aí para conseguir melhorar a estrutura. É claro que algumas informações eu não tinha ali de forma palpável. Saber o que o profissional colocou como as cargas acidentais, Sim, enfim. Mas, vinculações e né, tal. parte do pressuposto que estava tudo certinho ali, né? Enfim. Mas e quanto que ficou de aço final na tua casa? Na tua casa, no caso, nessa casa que tu projetou daí? Pô, aquela casa ali eu até quero, mas eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Aí eu chego lá. Eu vou pegar a minha colinha aqui. A estrutura que veio para mim veio com 16.857 quilos, 16,85 toneladas, tá? Para uma área calculada de 795,36 metros quadrados de estrutura. Pra, Uhum. se a galera quiser depois fazer o fator ali, dividir um pelo outro, e se quiser fazer o fator quilos por metro quadrado, deu 19,93 quilos por metro quadrado. E um detalhe, o profissional ele utilizou concreto 40 MPa, tá? Para o É meu estudo verdade. eu utilizei, pro meu estudo eu fiz com concreto 35 MPa. Isso aí Poderia ter usado até, isso aí até quando eu vi que tinha 40, eu questionei, na verdade, eu falei isso pro cliente, no caso, né, que o dono da casa que é meu conhecido. Daí ele falou com o engenheiro falou que era para diminuir a flecha. Mas, tipo assim, flecha tu reduz com a rigidez do elemento e não vou aumentar a FCK de toda a obra para diminuir a na flecha, porque tu vai encarecer todo o projeto. Essa taxa de 19, quase 20, é uma taxa que nem para os prédios de 30, 19,93, pode usar até 20 aí para arredondar. que nem para os prédios de 20 pavimento que eu faço, de 30 pavimento que eu faço, chega nessa taxa. Prédio de 30 lajes aí, a taxa é em torno de 16, 17, que tem um pouco mais de carga. Dependendo aí, se tiver pouca transição, consigo diminuir. Mas, por exemplo, 16, 17 num prédio de 30 pavimentos. 20 pavimentos, 14, 15. Aí tu pega ali para uma casa, dois pavimentos, 20, né? É uma taxa muito absurda. É. Quando a gente já tirou essa taxa, isso já podemos confessar que eu e tu fizemos meio que junto aqui, eu pedi uma cola para ti, tu me ajudou, né? A gente já tinha certeza, né? E no meu resumo, quando eu tirei o meu resumo, deu 8.570 quilos, 8,57 toneladas. E isso colocando Metade. 10% a mais que tu. Isso que eu botei 10% a mais que falasse, não bota 10% a mais. Eu fui meio teimoso, vou confessar aqui, não boto 10% a mais, porque o 10% desperdício aí tem a ver com o pessoal da obra. Aí mesmo assim, assim, não, vou colocar Exatamente. só para ver. Então a gente pode tirar esse 10% aí, vai para 8 toneladas. Pronto. Né? E dando aquele fator de em 8.850. torno de 10. Dando fator de 10 e eu utilizei o concreto 35 MPa. É, Então, então, olha só aí a só. gente vai. Daí deu 10 quilos por metro quadrado, mais ou menos. Deu 10, o fator deu 10 km². Daí, olha só, Metade. uma obra com. Tipo assim, caiu pela metade, de 16.850 para 8. Diminuiu 8.850, né? Diminuiu aí quase 9 toneladas. Além da redução, quando eu fiz essa conta aqui de 75 mil, foi só do aço. Tem mais a redução do concreto, né? Que eu não cheguei a te questionar, então na verdade é mais. Porque tem o volume de concreto que diminuiu, porque a obra ficou mais leve, e também o preço do concreto, porque tu reduziu de 40 para 35 MPa. Então é. Olha, e tem mais itens aí, porque eu usei menos estaca, porque o solo era muito ruim, a gente teve que usar estaca. Eu usei 3 estacas a menos, isso eu tenho na minha cabeça, 3 estacas a menos. E tem a questão da madeira, né? Tá certo que a laje dele era uma laje maciça, tinha que assoalhar tão quanto a minha nervurada. A minha nervurada também assoalha fora fora. Mas se a gente for Ficou colocar na igual. ponta do lápis, pilar de 60, que foi para quase tudo 35, 40. O máximo que teve, se eu não me engano, foi 50. Mas porque tinha vigas de transição ali que eu queria ligar de topo a topo de pilar. Eu fiz isso só para construtivamente ser melhor ali. As minhas vigas de transição iam ficar muito pertinho, o pessoal construir lá e fazer a forma ia ser meio chato, eu propositalmente, como foi aquilo que eu falei, precisamos saber como faz. Como que o cara vai pegar a serra dele lá, vai ser bom para fazer? Então, às vezes, para nós aqui sentado no nosso escritório, com o ar-condicionado ligado, cava lá um buraco de 1 metro. Se ele pode cavar 40, por que não? Né? Vai fazer uma vala para fazer um projeto para instalar uma rede hidrossanitária. Pensa no cara lá. Eu Isso tudo falei aqui isso a para um gente tem que parceiro meu pensar. hoje, cara. Falei isso para um parceiro meu hoje.
parceiro meu, um cliente meio problemático, que é um cliente de ambos, não é a mesma obra, eu faço estrutural, ele faz fundação, executa fundação. Eu falei, cara, vamos mandar o fulano de tal e ali cavar aquele buraco para ele ver como é que vai ser, que é o dono da obra. Porque realmente é. Se a gente não for na obra, ver como são executadas as coisas, a gente vai ficar nessa, né? Não vai evoluir. Tu vai saber sempre como é que é o projeto, mas não vai saber o trabalho que a pessoa faça para executar aquilo. Por exemplo, o clássico, vai tentar dobrar uma barra de 25 para tu ver e dobrar uma barra de 10 milímetros. Daí Me perguntam, lembrasse mas tudo por do que detalhe. botar uma barra não botar barra de 25 em casa? Vai dobrar uma de 25 para ver. Então, é essas coisas clássicas que a gente tem que pensar na hora de fazer o projeto estrutural. Justamente, nessa casa tinha barra de 20. Para residências, cara, assim, foram raros os casos que eu usei barra de 20. No máximo foi 16, sempre. Nessa casa tinha barra de 20 em viga, né? Então eu não utilizei. Na casa da pedra lá eu utilizei barra de 20. Eu acho que foram uma das únicas, assim, poucas Mas vezes lá eu tem mais utilizei. pavimento também. Não, tem uma piscina pendurada lá no terceiro andar com Né? heliponto. Tinha heliponto essa casa, né? Então, Mas, é ô uma situação Magno, totalmente. então tu basicamente, digamos assim, eu posso falar que tu fez uma outra, né? Uma outra estrutura. O cara, o preço, o que ele economizou com a quantidade de aço no projeto dele, te contratando, ele poderia ter construído duas estruturas da casa dele. Basicamente, construiria Justamente. duas estruturas. Quantidade de aço Duas dobrada. estruturas. Não, isso aí É, pode falar. O volume de concreto talvez não, né? Não dá para dizer mas o que concreto é como mais dava caro para fazer. também. O volume de concreto acredito que não, mas o aço, sem dúvida nenhuma. Isso provado em números, em números. Com a casa dele fazia as duas vezes o que eu calculei. A dele é do Engraçado vizinho. que é engraçado que daí eu fui lá na obra quando eles estavam estaqueando, porque te lembro que eu até te Não, eu não perguntei acredito que sobre tu uma. veio na obra e não veio aqui na minha casa. Pois é, eu estava numa correria danada e devia ter ido aí tomar um café, filar um café Pois aí, devia é. ter ido mesmo. Não, E tomar aí uma eu fui lá cerveja, na daí ia obra. tomar uma cerveja mesmo. Pode ser, eu estava dirigindo, não ia dar para ser cerveja. E aí eu fui lá na obra e até eles pediram para eu lá dar uma olhada. Nesse caso, até por acidente, eles acabaram colocando uma estaca na posição errada, bem errada. E aí eu fui lá para dar uma olhadinha, também já para dar uma orientada no pessoal lá em relação à piscina. E aí, do nada, eu vi que chegou um moço, uma moça na obra, mas eu nem tinha me tocado que pudesse ser o dono e tal. Eu ali também envolvido, estava dando atenção pro pessoal. De repente, ele, senhor, tu que é o Magno? Eu assim, sim, sou eu, prazer e tal. Pô, cara, deixa eu te dar um abraço aqui, pô, tu economizasse a minha casa, que era o dono da casa, teu amigo lá, o João. E, putz, podia ter falado o nome, já foi agora. Não, mas é um nome comum também. Enfim. E aí, pô, foi até legal, né? Porque, pô, a gente tá tão acostumado a ganhar Uhum. pancada porque a gente quer fazer certo. Infelizmente, o sistema, né? Infelizmente, a cultura, né? Da tecnologia da construção civil ainda se faz muito arcaica. Tem muita gente boa, mas se faz muito arcaica. A gente ainda tem que estar tá brigando com o pessoal. Isso aí durou 30 anos, mas fissurou. A garantia tem que ser 50. E a gente tem que estar tá brigando com isso. Então, quando a gente tem um respaldo desse bacana, é gratificante, né? Essa é a Ah, palavra, muito, é né? gratificante. Muito. Legal, legal. Vou até chamar o João depois da live para falar com ele. É, E isso, olha chama ele ali. só. E assim, ó. Então, pô, tu conseguiu uma economia aí considerável, né, cara? Não dá para não falar, é considerável. Não parei E, para botar na ponta do lápis ela como um todo, né? Mas só em alguns tópicos aqui que a gente colocou. e daí, então, tipo assim, não sei se tu já tinha passado por alguma situação semelhante, se já tinha aparecido algum Já. projeto que tu teve que refazer, mas que deu uma diferença tão absurda, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, Com essa isso que diferença, tu, não. Com essa com essa diferença, não. diferença não. Não. Mas, por Que exemplo, já assim, tenha ó, economizado. com tudo isso, por exemplo, que tu fez aí, né, que tu conseguiu aplicar para melhorar esse projeto, é, tudo isso tu aplicou para melhorar esse projeto, né, de projetos que tu já fez, o que tu aprendeu, da onde tu pode falar assim, ó, pô, quando tu recebeu o projeto, o cara fica meio assim, pô, mas não é fazer um projeto do zero que ninguém vai ter um parâmetro. Então vou ter que economizar, vou ter que de fato ser um cara pica, tipo assim, né?
porque eu vou ter que de Tem que fato ser correto. mostrar ali que vai ser bom. Confiança, teve confiança assim? Não, vou conseguir fazer, o negócio vai rolar. De cara assim, como é que foi? Cara, eu vou te dizer que o que mais me estremeceu, eu estou acostumado, modéstia à parte, a vários tipos de pepino. Já passei por muita coisa nessa vida de engenharia e essa minha ânsia de buscar o conhecimento é que sempre me deixou seguro que eu vou chegar lá, mesmo que se eu tenha que procurar uma ajuda. Mas quando a indicação veio de ti, porra, foi foda. Aquilo que veio de ti assim, meu Deus, agora eu tenho que fazer e eu tenho que trazer um resultado bacana, né? Me preocupa. São situações que eu vou te ser franco, eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito, até porque eu sou muito tranquilo na minha forma de me importar, até com respeito ao outro profissional. E numa situação dessa, fatalmente tu tem que entregar o erro de outra pessoa. Não tem como tu mascarar isso, né? Então, pelo meu eu não gosto muito desse tipo de situação. São situações que me deixam um pouco desconfortável por essa questão mais pessoal, por essa questão mais, não vou falar de ética, porque eu não fui antiético em momento nenhum, né? Eu fiz o meu Uhum. trabalho. Então, por essa parte, eu fico um pouco receoso. Mas, embasado em números e técnica que a gente tem, né? Com certeza com o teu auxílio, né? Isso ficou muito mais claro depois que eu fiz o curso, né? Contigo ali, que traz, né, muito material e principalmente material estatístico, porque imagina a experiência que tu tem, o tanto que tu já passou. Então, né, nesse caso, principalmente, Onivaldo, eu uso aquele fator quilo por metro quadrado, mais ou menos em torno de 8 a 10 metros quadrados para casas de alto padrão. Nesse caso, poderia até chegar a uns 11, por ser uma casa mais complexa. Mas e aí, o que, que tu acha, pô, na tua experiência? E tu já vem, pum, vem com aquele leque de informações. Cara, eu já vivi isso, já vivi aquilo, já vivi isso. Então não é que somos ET, né? Não é que tu é um ET, mas é que tu já vivenciou aquilo e tu tens um leque de experiências para estar contribuindo. Então, para quem está aqui, hoje o pessoal me mandou várias perguntas aqui nos grupos de WhatsApp, não sei se o pessoal está aqui vendo. Além do conteúdo do curso, além, né, de tu fazer realmente projeto ali, fazer o prédio, fazer a casa de tu aprender, tu vai ter acesso a isso, porque uma mentoria, a mentoria é isso, né? A pessoa te pega pela mão e te ensina, né? No meu caso, eu já tinha uma certa experiência, sim, mas mesmo assim, eu aprendi muita coisa. E como foi o tema lá da nossa primeira live, sem dúvida nenhuma, em um ano a pessoa vai evoluir aí uns 15 anos tranquilamente, né? Show de bola. Assim, até tu falou aqui né, a pessoa, a Estruturas da Prática faz o projeto do prédio, o projeto das casas geminadas ali. Agora tem um módulo novo também. Agora, em Estruturas da Prática tem um módulo da casa de alto padrão, que é tipo isso aí. Tem um módulo da casa de alto padrão para te poder desenvolver um projeto do zero de uma situação muito semelhante. Assim, e é muito importante o buscar o conhecimento, né? Então, um cara que está sempre buscando, sempre perguntando. Por exemplo, no grupo de mentoria, agora não muito, não sabemos por quê, já vamos saber, mas tu é um cara que estava sempre muito ativo no grupo de mentoria. Todo dia ali perguntando, trocando experiência. Isso é muito importante, isso aí é o que faz a gente evoluir. Então, não só buscar informação técnica teórica, né? Então, tipo assim, ler um livro e tal, isso obviamente, fazer o curso, mas essa troca de experiência, o que que deu certo com o fulano que pode dar certo para mim, o que deu errado com o fulano que, né, não vou fazer. Isso aqui diariamente a gente conversa muito ali no grupo, né? E no grupo de mentoria, então isso aí dá um up assim na carreira em que a gente consegue encurtar muito o caminho. Aquelas coisas ruins que a pessoa talvez ia passar num projeto, não está passando, está dando problema, está dando taxa alta, muitas vezes não acontece porque a gente consegue encurtar esse caminho ali. E tu é um cara que é muito ativo no grupo. Passasse agora por um princípio de infarto, foi isso? Foi. Felizmente eu tive um princípio de infarto e eu Depois acabei me dessa afastando obra, de. Não, não, mas não foi por causa de trabalho, não. Foi porque que eu fiquei meio Ronaldo Fenômeno. Como um amigo aqui falou, tô depois que meio terminou de Gordonaldo. jogar, Pô, vou voltar agora, pô. Lateral direito, lateral mochila. Aquele que vai rápido, mas volta com a mochila nas costas. volta devagar, né? Volta pesado. Ah, não, mas que bom que tá tudo bem, né, cara? E assim,
como eu falei, pô, tu é um cara muito ativo que vai atrás de informação e não tem como não dar outra. Aquela casa, por exemplo, ali na casa do morro, né, do corte na pedra ali, é outra também que foi muito atrás de informação, a gente conversou junto e tal, e isso faz toda a diferença, né? A diferença na vida de uma pessoa que ela consegue, né, chegar no que ela deseja, que ela consegue alcançar, não estou falando nem tipo em dinheiro, óbvio que todo mundo quer dinheiro, mas não só nisso, mas num sucesso profissional que ela almeja, tá nisso, né? No buscar. O quanto tu quer investir agora para poder buscar esse conhecimento, poder ter o retorno que tu precisa. Então, isso é um diferencial muito grande. Justamente. Porque assim, quando tá, eu penso muito isso, eu levo para minha vida. Quando tá só relacionado a dinheiro, tu só tá pensando em entregar, 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 entregar. Só quer entregar aquele produto. Entreguei esse, eu quero ir para o próximo. No meu caso, eu não penso nisso. Eu não quero só dinheiro. Dinheiro, sim, também, que é importante, mas eu penso muito em legado, em entregar algo que quem, né, até eu entreguei um projeto para um cliente meu, que na verdade é um engenheiro Felipe, um ótimo engenheiro, e, pô, fui surpreendido, porque nós, nesse dia a dia, nessa correria, eu já estou acostumado a fazer meus projetos, meus clientes já estão acostumados com meus projetos, e esse foi um primeiro projeto que eu entreguei para ele. Ele assim, cara, pô, sensacional o teu projeto, cara. Detalhado, bacana. Então, eu recebi esse elogio e isso, pô, cara, isso te faz crer que tu tá indo pelo um caminho correto. Busque fazer um bom projeto, né? Você que trabalha com projeto, você trabalha com execução, busca ferramentas para te, né, trazer um bom produto. No Foque seu na serviço, né? experiência, foque na experiência do seu cliente. O seu cliente ele tem que sentir que você está entregando um bom material para ele, que você está buscando entregar algo melhor para ele sempre. O cliente ele sente isso. Ele acaba sentindo quando tu, de fato, tu quer simplesmente fechar e visando, ó, quando é que tu vai fazer o Pix para pagar a segunda parcela. Ele sabe. E ele sabe quando tu está buscando entregar um bom material. E para isso, você tem que estar preparado, você tem que estar buscando informações, você precisa saber das coisas para, né, sempre trazer um melhor material, né? E assim, quer ser tubarão, tem que nadar com tubarão, não tem jeito, né? Então, isso eu posso dizer, de fato, acabei ficando um pouco afastado ali do grupo, mas eu estou sempre olhando, tá, Nivaldo? Estou sempre olhando O ali o pessoal grupo. só tá te elogiando aqui, ó. Só vem uma Né? rasgação de seda aqui pro Magnum que eu nunca vi. Os alunos de estruturas da prática Olha, não falam nada aqui. Agora a rasgação de seda pro Magnum tá, ó. O Magnum é o cara mais foda que conheci na área da construção residencial. Um monte de gente ali, olha ó. só, amanhã eu vou ter que pagar o jabá para essa turma toda aí, ô, Nivaldo. E assim, ó, E, e cara, isso aí é muito bacana e isso aí que tu tava falando, a gente conversou muito com o Henrique na segunda-feira, cara. É complemento da live, assim, ó. ainda vi a Focar no live, produto, top. focar no produto, focar exatamente na experiência, que é o que tu falou, focar na experiência. Quando a gente existe, tu foi contratado para fazer um projeto, tu vai lá, recebe arquitetônico, tu inicia o projeto, daí tu entrega o projeto, nesse meio tempo o cliente não sabe o que está acontecendo. E aí, o que está acontecendo nesse meio tempo? Demorou um mês. O cliente ficou com o braço cruzado um mês esperando uma informação e não teve. Daqui a pouco recebeu o projeto pronto. Mas ele ficou um mês só, tipo, pensando mal de ti, por exemplo, sem saber o que estava acontecendo. Então, existe uma jornada, uma experiência que o cliente tem que passar, que começa quando ele te contrata e só termina depois da obra pronta. Porque mesmo depois que tu está fazendo o projeto, está mantendo ele informado, mostrando as coisas, entrega o projeto, acontece a obra, começa a precisar resolver e tirar alguma dúvida. Então, isso só acontece, só finaliza quando o cliente finaliza a obra. E toda essa experiência é o que vai somar para ele te indicar, para ele fazer contigo de novo ou não. Porque é uma coisa que eu sempre falo, o cliente é a pessoa que compra contigo pela segunda vez. Quando ele comprou contigo pela primeira vez, ele não teve experiência contigo. Então, ele não é cliente. Ele é uma pessoa que viu um portfólio, pegou uma indicação e fechou ali contigo e te contratou. Daí agora que ele virou ali, tu vai fazer o serviço, ele vai avaliar o teu serviço e vai falar, não, esse cara é bom, então vou virar cliente dele. Então, isso tudo, né, a experiência que ele vai ter nessa jornada vai fidelizar ele a virar cliente ou não. E daí pensando nesse a longo prazo, porque muita gente pensa no curto prazo, que é o que tu falou, tipo assim, ó, produzir, 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 ganhar dinheiro e entregar. Mas no longo prazo,
o que tu fideliza o cliente, o que tu exponencialmente consegue crescer, é com esses que tu teve essa experiência boa e que ele continua contigo e tu soma outro que continua contigo, daí tu tem dois, daí daqui a pouco tu tem três que continuam sempre contigo, quatro, porque tem muito cliente que vem e vai embora. Mas os que acompanham contigo ao longo de uma jornada é os que fazem tu crescer exponencialmente. Então, o cara tem que pensar E, tudo nisso, né, em negócios. e um detalhe que até vocês falaram na live de segunda-feira que eu vi e que achei muito bacana. O cliente que vem e compra uma vez só de ti não é um cliente. O cliente é aquele que vem e compra a segunda vez. Então, para te conseguir fidelizar e fazer com que isso aconteça, tu tem que achar os gatilhos que façam ele entender que tu não está ali simplesmente para vender alguma coisa para ele, mas sim para proporcionar essa experiência. A gente que trabalha na engenharia, isso é natural para qualquer profissão, a gente pensa que todo mundo entende de engenharia como a gente entende, mas muito pelo contrário. Se tu chegar e falar para o cliente de engastamento, ele vai pensar em gastamento, vou gastar onde? Ele já vai pensar que é gastar. Então, eu vou gastar onde? Ele não sabe o que é isso. Então, tu tens que entender que tu precisa se importar e orientar ele de formas ilustrativas para que ele se sinta dentro daquilo. Eu comentei hoje ainda com o pessoal aqui, com um dos meus gerentes aqui da empresa, e eu comentei justamente sobre isso. Olha, a gente precisa focar na experiência. Também muito da live, por isso que eu digo, a gente tem que estar... Quer ser tubarão? Nada com tubarão. Olha as lives, eu vejo quase todas as tuas lives, só quando realmente eu tenho uma reunião, estou muito ocupado, algo de família, mas eu sempre procuro ver. E eu falei para eles, olha, o cliente não pode ficar esquecido, se a gente, né, como a gente trabalha com arquitetura aqui também, com outras questões que são bem abstratas, cara, pergunta lá, vamos estar presente no grupo. A gente monta um grupinho de WhatsApp com o cliente para fazer o desenvolvimento do projeto, né, para a gente estar pegando as referências, documentação e tal. Mesmo que a gente saiba que a gente está aqui produzindo, fazendo o projeto dele, a gente está aqui fazendo, estamos trabalhando, manda um oi lá, ó, só para passar, estou aqui fazendo, o projeto está nessa etapa, a gente está fazendo isso agora. Qualquer dúvida, estamos aqui, pode ficar pode ficar à vontade, a gente está à total disposição. Então, acho que são esses detalhes que fazem a diferença, né? Então, é isso que a gente busca mesmo, né? E esses conteúdos a gente sempre ali está tendo no nosso grupo, enfim, quem te segue aí sabe que sempre é muito rico desse tipo de conteúdo. E ninguém ensina, tá? Isso aí é muito difícil. Perfeito, cara, perfeito. Ô Magno, assim, ó, cara, nós já passamos aí da nossa hora, teoricamente. Quero te agradecer Uhum. muito, cara. Parabéns aí, porque a tua trajetória aí é de sucesso, só vai ter ainda mais sucesso e é tudo fruto do teu trabalho. Porque, tipo assim, tu entrou em estruturas da prática, eu só tô ali ensinando, mas o aplicar é tu. E tu vai atrás, tu aplica, tu vai atrás do cliente, tu vai atrás do projeto, daí tu vai atrás da solução, daí tu vem e pergunta. E, cara, isso tudo é fruto, né, de ti, né, da pessoa que tu é. Então, cara, parabéns aí pelo teu escritório, por o legado que com certeza tu vai deixar. Não é à toa que tá muita gente vindo aqui rasgar seda para ti. E assim, cara, dá tua mensagem final aí, vamos finalizar. E te agradecer novamente por estar aqui. E deixa tua mensagem aí, o que tu tem para deixar uma mensagem aí de esperança e uma indicação pro pessoal aí no final. Primeiramente, também eu quero agradecer a oportunidade. Pô, te admiro demais como profissional. A gente está tendo um pouco mais de proximidade aí depois de eu ter agregado aí o curso do Estruturas na Prática aqui no meu, na, aqui na, enfim, no meu release aqui de treinamento. Então, quero agradecer muito aí pela oportunidade de estar aqui falando contigo. Não é, eu sempre fico um pouco nervoso aqui para conversar contigo, porque sei que muita gente boa aí te segue. Enfim, agradecer do fundo do coração por a gente estar aqui junto. Eu quero deixar uma mensagem para o pessoal que está buscando, você que está se formando agora, ou até mesmo você que já trabalha há muito tempo, como eu, busque o conhecimento, busque saber o que você está fazendo. Software. Software é simplesmente uma calculadora. Eu acho que essa é uma grande mensagem até para o tema da nossa live aqui. O software é só uma calculadora. Você vai ali, você vai jogar os dados ali, ele vai te dar uma resposta.
o material humano ele sempre vai ser o material mais importante, né, para que você tenha um objetivo dentro da engenharia. Sim, use o software, ele vai te trazer produtividade. Eberic, AutoQI, o melhor que tem no mercado. Um abraço aí para o pessoal da AutoQI. Porém, é só uma calculadora, você precisa estar preparado. Para você estar preparado para estar utilizando esse tipo de ferramenta, busque bons cursos. Estrutura na Prática é o melhor curso que tem na internet para você que quer desenvolver, se desenvolver em projetos estruturais, eu super indico. Né? Então, mais uma vez agradecer, Nivaldo, essa mensagem que eu quero deixar aqui também, e pensar que a gente precisa trabalhar em pró do crescimento da tecnologia da construção civil aqui no Brasil. Nós todos somos responsáveis por isso. A gente tem que quebrar esse paradigma que tudo tem que ser feito como é feito há 30 anos atrás. O pessoal da obra, eles são muito importantes, mestre de obra, pedreiro. Eu não sei pegar no martelo. Eu sei como é que se prega, mas eu não sei pegar no martelo. Então, eles são muito importantes para nós, né? Porém, a gente precisa mudar a mentalidade do pessoal. E, para mudar essa mentalidade, a gente precisa sempre adotar a boa prática da construção civil. Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui, te agradecer mais uma vez aí. Eu queria também já aproveitar a oportunidade, que o pessoal me perguntou muito hoje aqui no grupo do WhatsApp, eu na correria não consegui responder, eu falei assim, vou pedir para o Nivaldo, fala um pouco aí de quando que vai sair as turmas do Estrutura na Prática, dá um release aí para o pessoal, que eles me perguntaram muito hoje aí. É isso que eu ia falar agora. O pessoal, aproveitando então, o pessoal está interessado aí, ó. Aqui, vocês clicando aqui, vocês vão seguir o Magno, né? Tem que clicar aqui e seguir o Magno. E aqui no meu perfil do Instagram, ali no link da bio, entrando ali no link da bio, o primeiro link é o link do evento que vai acontecer na semana que vem. Essa semana está acontecendo lives de aquecimento para o evento que vai acontecer na segunda-feira. É uma aula única na segunda-feira, que é o evento Calculista 10K a Ascensão. Nesse evento, dia 24, segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai desenvolver um projeto estrutural juntos. Então, juntos, online, ao vivo, gratuito, a gente vai fazer um projeto estrutural no Eberic. Então, vocês vão abrir o projeto, criar o projeto, lançar os elementos, analisar. Vamos fazer tudo isso. Na segunda-feira, dia 24, às 8 horas. E no final da aula, eu vou abrir inscrição para Estruturas na Prática, para a próxima turma de Estruturas na Prática. Então, abre no dia 24, segunda-feira agora. Quem se inscrever no dia 24 vai ter um bônus exclusivo. Então, abriu inscrição ali, final da aula, até a meia-noite, vai ter um bônus exclusivo para quem se inscrever no dia 24 ainda. Então, esteja lá para pegar esse bônus exclusivo. Só clicar aqui no link da bio e se inscrever. E Magnum, cara, obrigado novamente por estar aqui, por estar compartilhando essa experiência. Eu acho que já não é a segunda, acho que é a terceira live que a gente já faz, né? Acho que é a segunda. É a segunda? Então vai ter a terceira logo, com certeza. Vamos lá, tô dentro dessa aí. Então, assim, cara, muito obrigado aí por estar compartilhando essa experiência com todo mundo. É um case de sucesso e é um case, assim, algo real que acontece muito. A gente, às vezes, tem que refazer projeto de alguém. Sempre acontece aqui na caminhada. E aqui o Magno passou por isso e conseguiu superar aí com sucesso. Parabéns e obrigado novamente, cara. E obrigado a todos que tiveram... Só para eu não esquecer, que senão a minha equipe aqui depois puxa a minha orelha. Pessoal, quem puder seguir lá, Sóton Estúdio de Engenharia e Arquitetura, minha empresa, vocês vão ver lá como é que é o nosso trabalho. Dá uma seguidinha lá, senão depois o pessoal puxa a minha orelha. Isso, aqui no perfil do Magnum tem ali na descrição o perfil da Sóton. É só clicar ali e seguir também. Né? Valeu. Tem, né? Tem. Só seguir lá. Me segue lá que vai ter o @SótonEngenharia lá para seguir. Fechou, então. Obrigado para todo mundo que esteve aqui até agora na live com a gente. E amanhã a gente tem outra live, a última live dessa semana. Amanhã a gente tem uma live com o engenheiro Matheus. E a gente vai conversar sobre execução de casas de alto padrão, de estruturas de casa de alto padrão. Então é tudo linkado aqui. Amanhã a gente vai falar sobre a execução dessas estruturas. Vãos grandes, balanços, lajes diferentes, contenção, tudo isso a gente vai conversar um pouquinho amanhã. Então amanhã às 8 horas aqui no meu perfil do Instagram. Obrigado a todos e até amanhã. Tchau, tchau.